Oi, gente, tudo bem? O convidado de hoje foi CEO do Flamengo e hoje é um dos pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro do ano que vem. Fred Luz está aqui conosco no Bar Léo para mais um Mesa Viva. Fred, como eu falei na abertura, você foi CEO do Flamengo e ano passado você se filiou ao Novo para participar da campanha do João Amoedo. O que motivou essa saída do Flamengo para entrar para o partido, para entrar para a política partidária? Queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa decisão. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Lucena, ao Altair pelo convite, aos ouvintes aí, quem acompanha o Diário do Povo, não é isso? Diário do Rio. Diário do Rio. E fazer uma ressalva, né? Que assim, quando se fala de pré-candidatura e tudo mais, assim, de fato, eu sou aprovado no processo seletivo que o Partido Novo faz e que já está encerrado, então eu sou a pessoa que passou no processo seletivo do partido para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O que me motivou a estar aqui, né, hoje, como participando desse processo político, né, e a migração do Partido Novo, foi até a própria experiência do Flamengo, né? O Flamengo, eu vi o Flamengo também como uma área, assim, um negócio muito mal administrado, quase um negócio público, né? Uma marca de extremo valor, muito degradada e que precisava de atenção, precisava de recuperação com outras práticas de governança, né? Outras práticas de cuidar das coisas. Ao invés de fazer o aparelhamento político, de colocar pessoas competentes para fazer o que precisava ser feito bem feito. E até tiveram características interessantes nesse processo, porque o primeiro diretor-geral do Flamengo era tricolor. Eu fui no primeiro ano eu fui diretor de marketing, no segundo ano é que eu fui diretor-geral. Eu era Flamengo, no marketing, depois como diretor-geral, mas o meu diretor financeiro era botafoguense. Ou seja, o princípio você tem que colocar as melhores pessoas fazendo o trabalho necessário. E isso a gente tomou muito cuidado lá no Flamengo e foi uma marca muito importante, e não aparelhamento político. Essa experiência bem sucedida depois, ao longo do tempo do Flamengo, junto com uma frase que eu recebi, até de um rubro-negro também, uma sociedade só prospera quando as pessoas do bem são mais audaciosas e participativas do que as outras, junto com a pergunta, será que não dá para fazer nada pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil? Será que a gente não tem que entrar para tirar o lugar de quem tem feito coisas muito ruins na política? Isso, na prática, aconteceu no Flamengo. Se mudou muito a forma de fazer e eu acredito que essa é a única forma de mudar a questão da gestão no poder público. Então, eu resolvi entrar em campo com um objetivo mais importante do que todos, de dar exemplo e de atrair pessoas do bem, essas do bem, que venham a ser mais audaciosas e participativas e entrar em campo, a virem para a política. E aí eu fui estudar, e nesse processo, eu estou há 2 anos nisso, foi mais ou menos meados de 2017, eu fui fazer curso, e eu estou mais ou menos 2 anos nisso, sendo que 1 ano e meio no Novo. Então, a minha motivação principal é de pegar a nossa cidade, que também, na minha opinião, é uma marca extremamente valorizada, né? O Rio de Janeiro é a cidade de todos os sonhos de qualquer brasileiro, como era o Flamengo, como sempre foi o Flamengo, e conseguir fazer na cidade maravilhosa a mesma transformação que nós conseguimos no Flamengo. E deixando bem marcado, isso não é uma tarefa para um salvador da pátria. Isso é uma tarefa para todos. As soluções do Flamengo foram feitas por uma equipe muito grande. Eu tive um papel importante porque eu fui o executivo principal, o presidente, e eu do lado da execução. E eu acho que o Rio de Janeiro precisa que todos nós entremos em campo para salvar nossa cidade. Agora, Fred, você estava comentando, e o Felipe também falou na abertura, você foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo para, enfim, eventualmente ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Como é que foi esse processo seletivo? Queria que você explicasse para a gente como é que ele funcionou
Se tiveram algumas etapas, enfim, se secasse para a gente como é que foi esse processo. Tá, eu vou, antes até de dizer como é que foi o processo, eu vou dizer o quanto eu valorizo essa questão do processo seletivo, que tem a ver com as melhores práticas lá que a gente praticou, né, no Flamengo. O que significa um processo seletivo? Significa o seguinte: o partido ele não deseja apresentar um candidato, né, lá na frente que, se eleito, não tenha um mínimo de capacitação para exercer a função. Então, isso é o que está por trás dos processos seletivos do Partido Novo. Quer seja para vereador, quer seja para deputado estadual, quer seja para deputado federal, para senador, para governador, ou para presidente da República. Uma pessoa, para exercer a gestão de uma cidade complexa como o Rio de Janeiro, não pode ser só simpática, não pode ser só legal. Tem que ter comprovado conhecimento em gestão de organizações complexas, quer seja na área privada, quer seja na área pública. Eu acho que o petisquinho aí. Valeu, Messi. Cara, isso aqui é uma festa mesmo. É lá. Bom, o processo seletivo do Novo, ele teve 3 etapas. Uma primeira etapa que, basicamente, você se apresenta, você coloca o seu histórico, basicamente o seu currículo, as suas realizações, e isso é analisado pela equipe do partido, pelo diretório municipal. Você aplica para o diretório municipal, no caso, né, de um processo para a prefeitura, e eles aí dizem se aquelas condições básicas cumprem os requisitos básicos do partido. Uma vez ultrapassada essa etapa, aí, se você não era filiado ao partido, você é obrigado a se filiar ao partido, pagar uma taxa de inscrição, e aí você é avaliado por uma empresa independente. No caso, o partido contratou uma empresa de renomado conhecimento, que trabalha muito para contratar presidentes para grandes empresas, inclusive empresas multinacionais. Essa empresa também participou do processo seletivo para os secretários de Estado lá no governo de Minas também. E aí esses caras fazem um escrutínio absoluto da tua vida. Vão checar todas as informações que você deu, se elas são verdadeiras ou se não são verdadeiras. Vão checar se você realmente foi um bom gestor por onde você passou ou não. E também fazem uma avaliação muito profunda da sua integridade, do seu histórico como indivíduo, né, buscando possíveis pecados que você tenha cometido. E se no caso você tiver muitos pecados ou tiver pecados, você também é inadequado para exercer uma função pública. Então, passada essa fase, que foi a segunda, vem a terceira fase, que aí é uma bateria de entrevistas feita por pessoas do Diretório Nacional do Partido, do Diretório Estadual, das áreas lá de apoio ao candidato e de apoio ao mandatário. Tem uma banca em que eles te fazem um monte de perguntas sobre a sua capacidade de tocar um projeto, né, de uma possível campanha, sobre as suas principais propostas para a cidade e o alinhamento dessas propostas e dessas atitudes em relação ao que o Partido Novo tem lá como pilares de princípios e valores. E aí, então, vencida essa terceira etapa, você passou pelo processo seletivo. As notícias que saíram é que a taxa era R$4 mil, né? R$4 mil. Eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, essa taxa não seria um pouco excludente para pessoas com menos poder aquisitivo? E a segunda, quantas pessoas participaram com você desse processo? Eu não acho que seja excludente, porque, assim, vamos viver o mundo real. Uma eventual candidatura à prefeitura, vocês têm aí, as mais baratas custam muito, muito mais do que R$4 mil. Eu acho também que uma pessoa que venha a pleitear ser candidato, né, e no meu caso foi assim, eu não sou candidato de mim mesmo. Não é uma iniciativa individual. Eu jamais estaria pleiteando um processo seletivo para considerar ser candidato lá na frente se não tivesse uma quantidade expressiva de pessoas desejando isso. O que até já mostra se você tem potencial ou não. Então, se você não consegue trazer pessoas te apoiando, que eventualmente te ajudem a conseguir esses R$4 mil,
Isso é uma demonstração também que você não vai ser capaz lá na frente de tocar uma campanha que vai exigir captura de recursos muito maior do que esses R$ 4.000. Então, não acho que seja excludente, porque eu acho que muita gente que não tiver nada pode ser apoiado com pessoas que façam, eventualmente, uma vaquinha e o ajudem a pagar esses R$ 4.000. Né? Não é um valor expressivo comparado com a demanda para uma candidatura. Né? E a segunda pergunta... Quantas pessoas participaram desse processo com você? Então, isso eu não sei exatamente, porque o Partido Novo ele tem também um dos princípios dele muito fortes, que tem uma separação entre você fazer parte da estrutura partidária, que é quem conduz o processo seletivo, e você ser candidato. Eu fiz parte da estrutura partidária, eu fui diretor-geral do partido, mas quando eu resolvia que eu ia pleitear o processo seletivo, a primeira coisa que eu fiz foi sair da estrutura partidária, senão não seria viável eu participar do processo. Né? Mas eu acho que tiveram chute, hein? Mas vocês podem conseguir esses números exatos lá no partido. Eu acho que tiveram uns 14, 18, eu não sei, nessa ordem de grandeza. No processo inicial. No processo inicial, né? E aí foi afunilando. Fred, assim, numa eventual campanha à Prefeitura do Rio, o que você considera prioritário para ser resolvido na cidade? Assim? O que você acha que vai ser a sua bandeira aí na sua gestão? A gente ainda está num processo que a gente está aprofundando. Eu tenho andado muito pela cidade para conhecer melhor a cidade, né? Não está na hora de se fazer uma campanha, então tem que tomar muito cuidado de não estar se fazendo propostas de campanha. Então não é nesse espírito que eu vou estar respondendo a tua pergunta. Mas hoje eu tenho, assim, 4 pontos que eu considero que são os pontos prioritários no meu entendimento. Sim. Ainda estou aprofundando. Uhum. O número 1 é acabar com a bagunça, que eu acho que a bagunça se instalou no Rio de Janeiro, o descaso na cidade se instalou, a cidade está mal cuidada, mal acompanhada, e isso se reflete lá no limite numa perda de geração de empregos cavalar, porque o turista não vem, porque a sensação de insegurança é grande. As empresas não ficam, ou não vêm, ou saem, porque também a sensação de desordem, de segurança é muito grande. Então, o número 1 para mim é acabar com a bagunça, para trazer mais turistas, para trazer mais empresas, para gerar mais empregos e negócios na cidade. A número 2 é fazer a saúde funcionar. A situação da saúde é vergonhosa, dado os recursos e a estrutura que a gente já tem. Porque no caso da saúde, pelo que eu estou vendo, não tem uma demanda de mais dinheiro, não tem uma demanda de muito mais equipamentos, nada disso. É simplesmente um cuidado muito grande no processo administrativo, logístico, de alocar as pessoas certas nos lugares certos, de ter itens de controle gerenciais para acompanhar o que está sendo bem feito e o que não está sendo bem feito. Eu já visitei clínicas da família funcionando muito bem, conversei com as pessoas lá, as pessoas muito satisfeitas, e já visitei clínicas da família funcionando mal e as pessoas insatisfeitas lá, o que mostra que no mesmo estrutura tem as boas práticas aqui mesmo para serem reproduzidas e para garantir que tudo funciona bem. O terceiro é uma coisa que é muito cara aos princípios e valores do Partido Novo, que é facilitar a vida do micro e do pequeno empreendedor. Que é esse empreendedor que está desassistido, abandonado, que ninguém cuida de dar mais qualificação para ele, ao invés de estar perseguindo essa turma, de estar ajudando, porque eles são geradores de emprego, eles são geradores de negócio, e eles estão espalhados por toda a cidade e estão principalmente nas áreas mais carentes da cidade. Então eu acho que isso aí, ninguém se preocupa com esses caras, ninguém se preocupa com esses caras que são verdadeiros heróis, que geram negócios, que geram empregos e precisavam estar muito apoiados e menos perseguidos. E por último, que eu acho que é a plataforma de futuro, é garantir a alfabetização de 100% das nossas crianças aos 6 anos de idade. Então, acho que esses são os 4, começando pela bagunça, depois saúde, depois facilitação do micro e do pequeno empreendedor, da vida dessas pessoas, e 100% de alfabetização para criança aos 6 anos de idade, para dar ânimo dela continuar na escola, seguindo aí o seu caminho de conseguir oportunidades iguais de desenvolvimento.
Bom, analisando o cenário da próxima eleição, lógico, sempre com ressalvas e ressalvas, numa eventual campanha, numa eventual disputa, com quem você acha que você disputa voto? Mais ao centro, voto mais conservador? Cara, eu sinceramente... Você acha que tem voto liberal suficiente para o Novo no Rio de Janeiro, na capital? Como é que você analisa esse cenário? A minha leitura, e assim, eu não estou em campanha, né? Eu estou num processo real de aprendizado, de conhecimento. Eu acho que não está na hora da gente discutir isso, né? As eleições, cada vez mais, elas estão sendo decididas em cima da hora, né? Eu acho que o Partido Novo já deu demonstrações de que pode chegar assim, né? Já chegou no segundo maior estado do país, em Minas Gerais. Não foi exatamente o Partido Novo, mas foi o Partido Novo, mais um candidato com características de mudanças muito importantes e que agora está mostrando que está fazendo o que foi combinado, né? Contratou o seu secretariado todo através de processo seletivo e não pelo aparelhamento político. Então, eu acho os nossos deputados federais estão dando um exemplo magnífico de atuação no Congresso Nacional. Os nossos deputados estaduais, em todos os lugares onde nós os elegemos, estão indo muito bem também, mostrando qualificação, que é fruto daquele processo seletivo que a gente falou, porque a turma que foi eleita passou por um processo seletivo e já tinha um nível de qualificação baixo. Então você vê, os nossos deputados federais, tem lá o ranking dos políticos, entre os 10 primeiros, o Novo tem 8 deputados federais no total, os 8 estão entre os 10 melhores do ranking político, que mostra a qualidade da nossa turma. Eu acho que o governo de Minas Gerais vai dar um belo de um exemplo de mudança também de práticas, né? Então eu acho que, assim, tem chance, tem possibilidade, mas isso nós vamos ter que ver lá na frente, durante o período de campanha, que é quando a gente vai ver como o eleitor vai se comportar. Eu acho que está muito cedo para isso. Fred, assim, e claro, a gente está falando no campo do hipotético e tal, do eventual. Evidentemente que existem grandes diferenças entre você ser o gestor de um clube de futebol e você ser o gestor de uma cidade. Você consegue vislumbrar assim, alguma grande diferença que você possa falar para a gente entre a gestão dessas duas marcas, como você mesmo falou, o Clube de Regatas Flamengo e, eventualmente, aí, mais uma vez, trazendo para o campo do hipotético, a cidade do Rio de Janeiro? Eu diria para você que, sem dúvida nenhuma, a cidade do Rio de Janeiro é muito mais complexa do que o Flamengo, como o Flamengo era mais complexo do que a Lojas Americanas, onde eu trabalhei durante muitos anos, e depois lá a Companhia de Marcas, onde eu fui sócio também durante muitos anos. Mas tem uma coisa que eu vi no Flamengo que tem muita semelhança com o poder público e que eu acho que é uma falha grave da forma que se administra coisa pública. Na iniciativa privada, você normalmente tem concorrência. E na iniciativa privada, o único ente que coloca dinheiro na empresa é o cliente, porque ninguém mais coloca dinheiro na empresa, só o cliente. E como tem concorrência, se você não cuida do cliente, você desaparece. Se você não tiver gente que assista ao programa, você não vai ter patrocínio e você vai perder o programa. No futebol, também, assim, o cliente é meio que o rubro-negro, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, ele é muito fiel. Então você tem o cliente ali. Mas se você não cuida do cliente também, né? Dando aquele sopro de esperança, de conquistas, você também perde. O Flamengo, apesar de ter uma marca, né, de 40 milhões de torcedores, ficou muito fragilizado financeiramente e na sua capacidade de entrega. A mudança da prática política, falando assim, olha aqui, a gente aqui trabalha para o torcedor. No limite, o dinheiro do Flamengo é para construir grandes times de futebol. A gente agora está devendo muito, então vamos resgatar isso, vamos girar o ciclo virtuoso, que é conseguir mais dinheiro, botar no futebol, conseguir mais dinheiro, botar mais no futebol e o futebol melhorando, cada vez você tem mais público, você tem mais patrocínio, você tem mais dinheiro e agora está mostrando aí essa exuberância no Flamengo. O que acontece no poder público? A grande maioria dos clientes, que é o cidadão, né, porque o foco deveria estar no cidadão, principalmente aquele que mais precisa do poder público, ele não tem alternativa.
Ele só tem aquele posto de saúde para ir, só aquela clínica da família para ir, só aquele colégio para colocar o seu filho, só aquele governo para botar ordem na cidade e criar condições de desenvolvimento, de trabalho para si próprio e para os seus. E aí acontece, na minha opinião, o principal problema. As práticas que são adotadas na política e que deveriam estar muito mais próximas à da gestão por objetivos, e aí sim os objetivos são diferentes. Numa empresa privada o objetivo é o lucro, mas numa empresa pública não é o lucro, é o serviço, a qualidade do serviço. Mas para quem? Para aquele cidadão que mais precisa e que está sendo violentamente negligenciado. Isso é uma baita de uma diferença. As práticas têm que ser muito mudadas. Eu até busco comparar assim, se eu tiver que fazer uma operação no coração grave, eu não vou perguntar qual é o partido do médico, vou. Eu não vou perguntar para que clube o médico torce, vou. Mas no poder público, a gente coloca as pessoas para cuidarem do cidadão em postos-chave, perguntando qual é o partido dele, perguntando, sem exigir que esse cara seja extremamente competente para fazer o que ele vai fazer. Essa é uma grande mudança que a gente tem que fazer. É parecido nesse aspecto, mas, por outro lado, na prática é negligenciado. Eu digo até o seguinte, num momento como esse que nós estamos vivendo, talvez seja bom não conhecer as práticas atuais, porque as práticas atuais elas são muito ruins. Perfeito. Você já meio que respondeu essa pergunta, mas acho que dá para aprofundar mais. Do que você realizou no Flamengo com a sua equipe de trabalho, lógico, guardado as devidas proporções, que exemplo pode ser trazido para uma eventual prefeitura, para uma eventual gestão de cidade? Mesmo que não seja você o prefeito, mas que um conselho para alguém? Exatamente, porque todos nós estamos aqui, né? Eu, por enquanto, nem candidato sou, eu estou num processo, mas nós estamos aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Que nós todos queremos aqui que a cidade do Rio de Janeiro vá muito bem. Funcione bem. Que ela seja a cidade maravilhosa de todos os nossos sonhos. Existe um negócio chamado boas práticas. Sempre alguém faz bem feito. A gente tem que ter a humildade de ver quem faz bem feito o quê, ir lá olhar, copiar num primeiro momento para aprender com eles. No Flamengo isso foi feito em vários aspectos. Assim, só para você ter uma ideia, no nosso primeiro ano lá no Flamengo, 2013, nós chamamos uma empresa de consultoria, eu estava no marketing, porque o objetivo era aumentar a receita do Flamengo. O Flamengo naquele período, 2012, ele tinha tido uma receita total de 212 milhões de reais. E esse pessoal fez um mapeamento dos 20 melhores clubes brasileiros, os 20 da Série A, que disputam o Campeonato Brasileiro. O Flamengo era a pior conversão de reais por torcedor. Ele não era a menor receita porque ele tem muitos torcedores. Mas reais por torcedor, me lembro, o número era R$5. 212 milhões para 40 milhões de torcedores. R$5 e um pouquinho. O Internacional de Porto Alegre, que era o número 1, era R$48 por torcedor. Aí eu falei assim, porra, o Flamengo pode ter um faturamento de 2 bilhões, que é do tamanho de um time grande europeu. Só que isso é fácil de falar. Mas aí vamos lá, vamos quebrar isso. Que é como a gente quebra no governo. Segurança, saúde, limpeza, educação. Lá era, né, no caso da receita. Quanto ganha de bilheteria? Quanto ganha de sócio-torcedor? Quanto ganha de venda de jogador? Quanto ganha de patrocínio? Quanto ganha de televisão? Babá. Assim, o Flamengo não vendia nenhum jogador, se lembra? A base do Flamengo estava muito ruim. Estou dando um exemplo. Sim. Falou assim, porra, o último jogador que o Flamengo tinha vendido era o Renato Augusto lá em 2000 antigamente. Falei assim, por que o Flamengo não tem o Neymar? Por que o Neymar não foi criado no Flamengo? Por que o Gabriel Jesus não foi criado no Flamengo? Quem é que faz bem isso? O Fluminense aqui no Rio vendia muito jogador, o Internacional de Porto Alegre vendia muito jogador, o Atlético Paranaense vendia muito jogador. Nós mapeamos os 300 melhores jogadores do Brasil, fomos ver onde eles tinham nascido, onde eles tinham sido formados, e fomos atrás. Deu muita coincidência com o Atlético Paranaense. Nós fomos lá visitar o Atlético Paranaense, ver o que eles faziam e passar a copiar algumas coisas aqui. O que aconteceu depois de um certo tempo? Olha só a quantidade de jogadores que o Flamengo passou a vender, que demorou um tempo, né? Isso foi 2014. A partir de 2017 nós começamos a vender. Sócio torcedor. Nós mapeamos como é que faz o Benfica,
como é que faz o Barcelona, como é que faz o Internacional de Porto Alegre e colocamos o nosso de pé. Já no primeiro ano, o sócio-torcedor do Flamengo deu uma receita líquida aí de quase 30 milhões de reais. A bilheteria subiu de 3 para 21. E assim foi em tudo. Esse ano, eu acho que o Flamengo vai faturar cerca de 900 milhões. É muito mais do que aqueles 212, né? Num período em que o Brasil afundou, o Flamengo subiu. Mas ainda é a metade daqueles 2 bilhões, né? Menos da metade daqueles 2 bilhões. De novo, na educação, um monte de cidades no Brasil, inclusive São Paulo, conseguem alfabetizar 100% das suas crianças aos 6 anos de idade. O Rio de Janeiro não consegue. Por que a gente não vai lá e não olha o que esses caras estão fazendo? E é provável que, olhando aqui dentro, a gente vai encontrar escolas que fazem e escolas que não fazem. E, de novo, pegar as melhores práticas. Vem cá, Altair, a tua não está indo tão bem como a do Lucena. E aí, vai lá ver, o Lucena está fazendo isso, Altair, faz isso aqui também, você é o diretor da escola. Aí, mês seguinte, eu vou voltar lá, né? E aí, Altair, não melhorou não, cara. Aí tem 2 perguntas para você. Por que você não mexeu em nada? E a segunda é, Altair, você tem certeza que você quer fazer esse trabalho mesmo? Fred, você estava comentando, você já deu uma pincelada sobre como é que foi esse processo de revolução no Flamengo em relação a finanças e tal. Você, como a grande figura, talvez responsável por esse processo, pelo menos a mais conhecida de torcedores e tal, a gente sempre conversa com as pessoas e vê que o Fred Luz era o CEO do Flamengo, até o próprio termo CEO, né, ficou... Eu prefiro até diretor-geral, né? Exatamente, ficou uma coisa meio popularizou no futebol. Agora, depois que houve esse surgimento dessa revolução no Flamengo, todo mundo, agora o time tal tem CEO também, o Flamengo já tinha um CEO que era o Fred Luz. É uma oportunidade para você, acho que a torcida do Flamengo e até de outros clubes não tem muita oportunidade de saber como é que foi esse processo, né, de revolução, de renascimento econômico do Flamengo. A gente sempre escuta, agora o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo contrata todo mundo, o Flamengo está disputando títulos. Mas os bastidores mesmo a gente não conhece muito. Então, se você quiser passar um pouco dessa sua experiência para a gente. A primeira coisa, em qualquer organização, e isso vale também para o poder público, vale para a sua casa. Primeira coisa, você não pode gastar mais do que você recebe. Isso não dá certo em lugar nenhum. Primeira coisa, o Flamengo tinha uma dívida enorme, tinha aquele faturamento que eu falei lá dos 200 e poucos milhões, mas entre dívidas e contingências o número era estimado em 750 milhões. Até para saber isso a gente teve dificuldade, porque a bagunça era tão grande que precisou contratar uma companhia de consultoria, né, para fazer o levantamento da real situação. E aí, eu não sei se vocês se lembram, teve uma necessidade de enxugamento muito grande das despesas. O Wagner Love saiu, o Cielo saiu, o pessoal da ginástica olímpica saiu. Né? Foram tomadas providências para conter as despesas, para as despesas caberem dentro da receita, que não eram grandes. E aí, ao longo do tempo, trabalhar para aumentar essa receita. Para isso, era preciso que o clube voltasse a conquistar a credibilidade e a confiança dos principais parceiros. Eu me lembro que eu ia nos fornecedores, nos patrocinadores, ninguém queria ou vender para o Flamengo ou patrocinar o Flamengo, porque a imagem era muito ruim. Falou, vocês não pagam, é muito ruim associar a minha marca a vocês. Né? Tinha aquela célebre frase lá do Vampeta. E na prática, a gente tinha muita dificuldade em atrair jogadores de futebol para virem também. Os caras não queriam vir para o Flamengo, porque eles sabiam que tinha um risco muito grande, eles não conseguirem receber os seus salários. Então, o primeiro dinheiro que entrou, que foi o do contrato da Adidas, ele foi usado para pagar dívidas para a gente conseguir aquela famosa certidão negativa. Que com aquela certidão negativa, a gente conseguiu o patrocínio da Caixa e conseguiu também levantar recursos incentivados da Secretaria de Esporte, do próprio Governo Nacional, para o esporte olímpico, para financiar o esporte olímpico. E a partir daquele momento, a gente passou a tomar um cuidado muito grande para não deixar ter retrocesso. Porque se a gente perde a certidão negativa, a gente perde o patrocínio da Caixa. Perde também a possibilidade de levar para frente o esporte olímpico. Começamos a ser extremamente rigorosos e criteriosos para cumprir o que a gente combinava dali para frente. Pegamos estoque da dívida, chamamos os credores,
para negociar com ele. Falou, olha, nós vamos pagar. Só que no primeiro momento ninguém acreditava que a gente ia pagar. Aí eu falava, não, mas a gente agora é diferente. Ele falou, pô, Fred, sabe quantas vezes eu já ouvi essa história? Né? Porque todo mundo que chega lá, né? Como eu acho que na política é igual, todo mundo promete mais ou menos a mesma coisa, mas na hora H de fazer ninguém faz. Né? Isso é muito ruim do ponto de vista da credibilidade. E o Flamengo foi recuperando essa credibilidade, foi aumentando as receitas, como eu já falei aqui, sócio-torcedor, bilheteria, depois lá na frente venda de jogador, foi estruturando também os recebíveis do clube associativo, melhorando também algumas funções para tornar o clube melhor para o associado, né? Tomando cuidado também de não gastar para que o dinheiro pudesse ser levado para o futebol. Todo o dinheiro excedente, ele foi dedicado ao futebol, porque o futebol também é o grande alavancador de receitas do clube. E separar muito bem. Quer dizer, houve uma exigência de que tanto o esporte olímpico como o clube em si, que são as outras duas atividades do Flamengo, além do futebol, que eles fossem autossustentáveis, ou seja, que eles não consumissem dinheiro do clube. Então esses foram os pilares. E a seguir, uma disciplina implacável e que a gente não abriu mão, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello foi um guardião desses princípios e valores. Eu tive um episódio que eu conto, em 2014, o Flamengo chegou a estar em 20º lugar no Campeonato Brasileiro, último, depois do jogo contra o Chapecoense. E naquele momento teve uma demanda muito grande do futebol para fazer contratações. Só que nós já tínhamos feito as contratações por conta da parada da Copa do Mundo, que foram o Canteiros e o Eduardo da Silva. Você vê a diferença de contratações que o Flamengo fazia e faz hoje. Mas era o dinheiro da época e foi o que deu para a gente sair, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, da confusão. E na hora dessa demanda por mais contratações, a gente falou, olha, não vai ter contratação. Por um único motivo, porque não tem dinheiro. Não, mas futebol não se faz assim. Isso, né? A comissão técnica foi até vocês? Comissão técnica, torcedor, todo mundo. Assim, cara, não vai fazer. Mas, pô, mas tem que fazer. Olha, se fizer, nós não vamos pagar, vamos perder as certidões negativas e vamos voltar ao que a gente era. O nosso planejamento, ele está mostrando que a gente vai começar a ter dinheiro suficiente para o futebol lá para 2016, 2017. O foco era 2017. Em 2016 nós já conseguimos ser o terceiro no Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo, dali para frente, 17 para cá, ele vem cumulativamente aumentando a quantidade de dinheiro que ele pode alocar ao futebol. E agora ele está ficando aí já bastante distante da grande maioria dos clubes, né? Hoje o Palmeiras é quem está mais próximo ao Flamengo, mas mesmo assim o Flamengo já está com mais pujança do que o Palmeiras. Mas naquela época, o Flamengo não estava nem entre os 15. Né? Então, eu acho que isso todo mundo tem que ter em mente. É possível melhorar, é possível fazer, mas tem que ter método, tem que acertar as contas em primeiro lugar. Não vamos acreditar que a gente não deve economizar. Economizar para ter lucro não faz sentido, porque nem no Flamengo, nem no poder público o objetivo é lucro. O dinheiro economizado é para ser aplicado onde mais interessa. No caso do Flamengo, no futebol. No caso do setor público, na saúde, na educação e na segurança de quem? Das pessoas que mais precisam do serviço público, que são as pessoas mais pobres. Como você explicou aqui, foi um processo para o Flamengo ter essa renovação. No entanto, em contrapartida, no campo o resultado não veio como esperado, como a torcida queria, como a imprensa sempre cobra do Flamengo. A quem você atribui isso? Mesmo com toda essa... com grandes jogadores, o Flamengo ainda não conseguiu emplacar uma sequência de grandes títulos, como o Palmeiras conseguiu. Futebol não é uma ciência exata, né? Tem um negócio chamado clique, né? E encaixe, que não é uma coisa trivial. Então, o Flamengo poderia ter conseguido resultados esportivos melhores do que conseguiu em 2016, 2017, 2018, sim. Mas também poderia ter conseguido resultados piores do que os que conquistou. Se você for olhar o volume de dinheiro que o Flamengo investiu no futebol versus os resultados que ele colheu, eles são absolutamente compatíveis. O Flamengo não foi o clube que mais investiu no futebol nem em 16, nem em 17, nem em 18.
embora em 17 ele tenha ido para 2 finais de campeonato, um internacional e o outro nacional, coisa que não acontecia com o Flamengo há séculos e séculos e séculos. O Flamengo passou a frequentar a Libertadores da América todos os anos. Então também não considero que seja justo se dizer assim, não foi mal do lado esportivo, não foi. O Flamengo mudou de patamar e passou a ter um patamar compatível com o volume de investimento dele no futebol. Poderia ter feito contratações melhores do que fez? Poderia, errou em algumas, mas acertou em muitas também. O Flamengo, você vê lá, o Willian Arão, né, Everton Ribeiro, são jogadores que deram muito certo, mas tiveram outros que não deram tão certo assim. E esse ano de 2019, já fruto dessa nova administração que, na verdade, já estava no começo e agora, né, brigaram, né, se cindiram e agora retornaram, mantém a mesma filosofia e é óbvio que o Flamengo, com muito mais dinheiro, consegue fazer melhor. E acertou muito nas contratações, né? A qualidade das contratações desse ano foram muito melhores do que a administração anterior conseguiu fazer. Por outro lado, diferente do que acontece em tudo quanto é clube de futebol e de tudo que acontece no poder público, a diretoria anterior do Flamengo deixou 130 milhões a mais para serem gastos em 19. Quem é que faz isso? Normalmente o pessoal pega o dinheiro, né, e torra o dinheiro tentando resultado lá no último ano de mandato, né? Sim. Um governante também faz lá e torra o dinheiro para ele ficar mais popular, para, né, para tentar ter um legado pessoal. No Flamengo isso não foi feito, né? O presidente Eduardo Bandeira de Mello, a administração do Flamengo, pensou no Flamengo, pensou no futuro do Flamengo e na continuidade do processo, que eu acho que a gente deve ter isso também. Numa empresa é sempre assim, no Flamengo foi assim, eu acho que no poder público também deve ser feito assim. Antes da sua pergunta, só uma curiosidade minha aqui. Vocês da diretoria chegavam a dar ideia de jogador para a comissão técnica? Contrata fulano, tá bom no mercado, o preço tá assim, tá... Eu pessoalmente chegava não. A acontecer não, isso? eu pessoalmente não. A decisão era técnica Eu mesmo. nunca me aventurei. É claro que eu buscava estar olhando e ouvindo, né, os técnicos, né? O técnico de futebol, o pessoal de excelência e performance, diretor de futebol, o próprio mercado, né? Porque o Flamengo tinha lá uma tabela que eram basicamente 3 jogadores por posição. Então você tinha lá quem precisava ser trocado, segundo a avaliação técnica, quais eram os jogadores que estavam no mercado, mais ou menos quanto eles custavam e fazia aquele quebra-cabeça. Bom, para botar esse eu tenho que tirar esse, então vai vir dinheiro daqui, vai vir dinheiro de lá, mais o aumento de receitas do Flamengo. E aí se estabelecia uma estratégia do que fazer. Eu participava muito da negociação, mas não da escolha de nomes. Isso aí eu acho que não é minha praia, eu não sou capacitado para isso. Eu perguntei isso porque tiveram contratações que não deram certo, outras deram, é por isso que eu... Mas eu, como diretor-geral, eu me considero responsável pelo que deu errado, assim também como eu devo ser considerado pelo que deu certo, porque, na verdade, as pessoas que estavam lá estavam sob a minha responsabilidade, eu não fujo da responsabilidade. A gente ia falar agora aqui sobre o Flamengo, a possibilidade do Flamengo ganhar um título grande, mas já é o virtual campeão brasileiro há algumas rodadas, né? No entanto, tem a Só para contextualizar que a gente está gravando numa segunda-feira e vai ao ar domingo. Então, sábado, provavelmente... Eu espero que a gente já esteja com 2 títulos, né? E a pergunta é justamente essa. O brasileiro, enfim, já ganhou. Mas eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Mas você esteja cauteloso. Mas eu estou muito animado. Já ganhou o Brasileirão. Agora, tem a final da Libertadores aí, que vai ser no sábado. Como o Felipe já falou, a gente está gravando hoje segunda e o programa vai lá no domingo. Ou seja, já vai ter ocorrido o jogo. O que você acha de você ter algum palpite para esse jogo? Dá um palpite aí, quem vai fazer gol, quem vai brilhar. Eu acho Placar. Meu palpite é que o Flamengo vai ganhar. E meu palpite é que o Flamengo vai ser campeão do mundo, que, como todo mundo sabe, o Liverpool é freguês. Mas aí o Flamengo ganha de quanto? Se for de qualquer, se for meio a zero, pênalti, qualquer um, eu estou muito feliz. 1-0, gol do Arão de fio de cabelo impedido. De falta, qualquer coisa, pode ser qualquer um. Eu estou muito feliz com o time do Flamengo, muito. Mas é campeão brasileiro, então, já? Acredito que a chance seja muito grande. Eu espero que a gente já consiga comemorar isso também no domingo. Então, domingo a gente... Que basta o Palmeiras não ganhar. Se o Palmeiras não ganhar um jogo que seja, já é Flamengo. E eu acho que não é fácil o Palmeiras ganhar do Grêmio. Sim. Por outro lado,
também na hora que o Flamengo jogar, eu acho que o Flamengo vai ganhar. E a hora que também que o Flamengo ganhar, acabou a brincadeira. Então, Você acha só... tá muito favorável. Antes do Felipe falar, existe a possibilidade do Flamengo ser campeão sem entrar em campo. Isso. Não é frustrante isso ou não? Eu sei que você pode, de repente você vai até responder, pior vai é quem não ganha. Pior é não ganhar. Vai ter jogo depois no Maracanã pra fazer festa, você mas... acha que não é um pouco, o Flamengo é campeão. O pessoal não vai ficar meio, poxa, não tem jogo, não teve gol, a gente não gritou. Vem cá, gol. O que assim, você acha? nós ganhamos do Grêmio ontem. Aí você já gritou que é Com campeão. um time bastante desfalcado. Eu acho que o que o Flamengo está fazendo é maravilhoso. Eu acho que nada vai empanar essa grande conquista. Todos nós, rubro-negros, desejamos que esse título venha logo. Né? Não esperar nada, eu acho. E aí a gente comemora no jogo que tiver, que vai ser ao vivo e a cores, com os jogadores já... Eu espero que o Palmeiras não ganhe do Grêmio e que o Flamengo já seja campeão e que no sábado a gente também dê uma tunda lá no River Plate e que a gente seja campeão também. E aí nós vamos pensar em Doha, como é que vai ser isso, para ir para lá e para comemorar o Mundial. Já comprou passagem, não? Para Doha ainda não. Ainda não? Não. Pra Lima ele falou Não que estou vai. muito animado. Mas eu vou. Se o Flamengo for para lá, eu vou também. Duas perguntas distintas, mas acho que tem a ver. O que você acha da presença de técnicos estrangeiros no Brasil, Jorge Jesus no Flamengo, e o que você acha do clube empresa, da ideia de clube empresa? Bom, número 1, eu sou a favor da excelência. Então, foram coisas que ficaram mais ou menos assim nos bastidores, como é que vocês perguntaram sobre o Flamengo. O Flamengo, em 2015, foi o clube da Série A que teve mais contusões musculares. Foi um dos que teve mais contusões musculares. Em 2015, nós chamamos uma empresa americana que tinha feito uma revolução no futebol alemão, que era consultora do Comitê Olímpico Chinês. Trouxemos esses caras para fazerem uma avaliação das nossas práticas de excelência e performance no Flamengo. Voltando para a excelência da performance esportiva e da gente prevenir contra contusões, né? Principalmente as contusões musculares. Que uma contusão muscular leva aí brincando a 4 jogos de ausência, a 8 jogos, eventualmente 10 jogos de ausência. E quanto mais caro é o seu jogador, maior o prejuízo que o clube tem. Esse ano o Flamengo teve o Diego, né? Que ficou boa parte do ano. Mas o Diego foi uma contusão óssea, ele quebrou, né? Ele não foi contusão muscular. O que aconteceu? Esses caras vieram aqui, fizeram um diagnóstico, disseram quais eram as práticas que nós tínhamos que passar a absorver. Nós os trouxemos para cá em 2016, trabalhando junto com o Dr. Márcio Tanuri, que, assim, todo trabalho de consultoria em qualquer empresa, eu acho que é muito importante você trazer o conhecimento, que é caro, e você, ao mesmo tempo, ter pessoas da sua estrutura que vão absorver aquele conhecimento e vão manter aquilo ali dali para frente. E, nesse aspecto, o Dr. Márcio Tanuri fez isso de uma forma brilhante. Eles colocaram um profissional americano dentro do Flamengo, que ficou aqui 2 anos, 2016 e 2017. Em 2016, foi o ano que o Flamengo mais viajou. E foi o clube que teve menos contusões musculares no Campeonato Brasileiro, e daí para frente tem sido sempre assim. E você vê o que o Jorge Jesus agora fala do departamento que ele chama de médico do Flamengo, mas que não é médico, é de excelência e performance. No futebol de base, nós trouxemos uma empresa belga também para ajudar na estruturação do futebol de base. O que é isso? Importação de conhecimento. Eu estou falando tudo isso porque quem busca excelência não busca nacionalidade, não busca correligionário de partido, não busca nem gente que seja do seu próprio time de futebol. Busca pessoas excelentes e que têm conhecimento demonstrado, comprovado, para fazer. Então, o Flamengo tem que buscar o melhor técnico para o Flamengo. Se ele nasceu na África do Sul, se ele nasceu em Portugal, se ele nasceu no Brasil, para mim, isso não deve estar em discussão. E eu acho que qualquer nação, qualquer organização, qualquer lugar que esteja preocupada com esse tipo de conversa protecionista, que na verdade a gente pode trocar por limitante, por aversão a querer aprender a fazer o melhor, está andando para trás. Nós temos que nos preocupar é que o melhor lugar do mundo seja aqui, que o melhor futebol do mundo seja, no caso do Flamengo, que a melhor cidade do mundo seja a cidade do Rio de Janeiro,
E não se quem está resolvendo o problema é norueguês, cearense, africano, angolano, não importa. Tem que ser o melhor. Eu volto àquela pergunta do médico, para fazer a operação do seu coração. Quem é que você quer que trate de você? Quem é que você quer que trate do seu filho? O melhor. Não importa de onde vem. Toda conversa que a gente não queira fazer o melhor, ela é limitante, ela é frustrante e ela vai levar a gente para trás. E a outra pergunta era a ideia de clube-empresa. O que você acha disso? Clube-empresa é uma grande discussão, né? Porque também não tem nenhuma garantia de que um clube-empresa vá performar melhor do que uma associação. Na Europa existem os dois modelos, né? E se você pegar os clubes mais ricos do mundo, né? Que são o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, você tem no Real Madrid e no Barcelona associações e no Manchester United você tem uma empresa, uma SA. Então não é isso que garante a qualidade da administração. Então eu não tenho uma posição definida. O que é importante é que, se é clube empresa ou se é uma associação, que se tenha práticas de gestão que garantam esse processo de aprendizado contínuo, de estabelecer indicadores, de ver onde é que você não está indo bem, se comparar com os que vão melhor do que você e procurar suplantá-los. Essa é a busca eterna de todos nós, do ser humano como um todo, né? Que é a busca pelo aprendizado contínuo, que é a busca pela excelência, né? E até gosto muito quando se fala assim, a excelência não é um estado de chegada, né? É um sonho, é uma procura eterna. Fred, a gente está quase chegando no final da nossa entrevista. E aí, para ficar uma coisa mais leve, descontraída e tal, queria saber o que você faz nas horas vagas, assim. Você acompanha o Flamengo? Você tem algum hobby? Acompanho muito futebol. Gosto muito de estar com a minha mulher, gosto de ir à praia. Gosto de ouvir música. O que você gosta de ouvir de música? Eu gosto de samba, mas eu gosto também de música, gosto de bossa nova, música popular brasileira. Sim. Gosto de música americana também, assim, música estrangeira, principalmente blues e jazz eu gosto um pouco, eu gosto mais de blues e rhythm and blues, mas adoro samba, adoro a música brasileira e adoro bossa nova. E você está falando de futebol, o que você acompanha? Você acompanha os campeonatos Acompanho estrangeiros, tudo. naturalmente? Eu acompanho muito mais os campeonatos nacionais, vejo jogos da Série B, vejo jogos de Sub-17. Minha mulher reclama que, eu estou em casa, a chance de eu estar vendo alguma coisa na televisão de futebol é enorme. Tá vendo a Série B do Campeonato Alagoano. Isso eu não chego a tanto. Mas, e eu também, como eu não estou sempre em casa, eu sou um cara muito intenso em trabalho, a minha vida toda. Eu vou lá para o YouTube, sabe, assim, procurar ver os programas, as resenhas, os melhores momentos e aprender. E gosto também de leitura. E eu gosto muito, assim, de aprender sobre os modelos de organização da sociedade, gosto de filosofia, mas sempre voltado, assim, para o cidadão e o Estado, eu e os outros, como é que a gente concilia essas coisas, como é que a gente cria organizações produtivas, né? Em que nós todos, né? Porque eu acredito, assim, o mais legal que existe na humanidade não é o ser humano individualmente, é a coletividade e como essa coletividade se comporta, se desenvolve. Quais são os melhores modelos, os melhores encaixes que fazem uma coletividade ser mais próspera, a outra nem tanto, e o que precisa fazer para a gente cada vez estar progredindo mais, né? Coletivamente. Bom, antes do nosso papo reto, que é aquele bate-pronto de perguntas e respostas, quais são os planos futuros profissionais, pessoais? O que você está pensando daqui para frente, para os próximos anos? Olha só, eu lá desde 17, quando eu ouvi aquela frase que eu já falei aqui, uma sociedade só prospera quando as pessoas do bem são mais audaciosas e participativas do que as outras, eu decidi que enquanto eu for lúcido, eu vou estar empenhado nesse processo. Não necessariamente, eu nem estava em mente estar num processo de candidatura, eu acho que se pode ajudar muito, estando por trás das câmaras, em estruturas de desenvolvimento de gente, na própria estrutura partidária, sem ser candidato, ajudando e facilitando e dando exemplo para trazer muita gente boa para a política, porque eu acredito que isso é que vai mudar o Brasil, é isso que vai mudar o Rio de Janeiro. É gente boa
acreditando que vale a pena participar. Porque hoje muita gente boa, infelizmente, não acredita que vale a pena participar e não entra em campo. Para essas pessoas eu tenho que dizer o seguinte: enquanto você não vier, vai ser mais difícil. À medida que você venha, você ajuda a ficar mais fácil. Bom, agora o nosso papo reto. Fred, um lugar no Rio. Cara, eu diria assim, o Sambódromo e a Tijuca. Eu gosto muito da Tijuca. Agora, Fred, uma escalação do Flamengo. Para mim é a escalação campeã do mundo de 81. Tinha que fazer. Agora, eu só queria só um parênteses aqui nessa pergunta. Queria que você falasse um jogador que simboliza esse Flamengo atual e um jogador lá da sua gestão que você também achava que naquele momento ele simbolizava o Flamengo ali. Um desse atual e um da sua gestão. Eu vou responder o mesmo. Pode ser. Everton Ribeiro. Ok. Everton Ribeiro. Você falou em Sambódromo, uma escola de samba. Cara, eu sou originalmente salgueiro, gosto da mocidade e estou encantado com um samba que eu acabei de ouvir de 2020 da Unidos da Tijuca e que eu tenho até uns trechos aqui que eu adoro. Um bar no Rio. Bar Luiz, eu gosto demais. Bom, uma música, você falou que gosta de música, né? Um samba, pode ser um samba, um refrão de bloco, uma música que você gosta. Falou que trouxe aí? Mas tem que cantar. Todo político que veio aqui cantou um trechinho, pelo menos leu, declamou. Cantar é muito depreciativo para mim. Mas eu adoro Areias de Itapuã. Adoro Areias de Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã. Mas agora do samba da Unidos da Tijuca, eu tirei umas frases que eu gosto muito. Para construir um amanhã melhor, o povo é o alicerce da esperança. Bacana. Um ídolo, Fred. Peraí, deixa eu continuar. Tem Você mais, pediu. Minha felicidade mora nesse lugar. Eu sou favela. O samba no compasso é mutirão de amor. Dignidade não é luxo nem favor. O rio pede socorro. É terra que o homem maltrata. E o meu clamor abraça o Redentor. Muito bom. Agora, como eu já adiantei, você teve até um tempinho para pensar em um ídolo. Zico. A escalação de 81, o ídolo é o Zico. Se o Gabigol faz 3 gols na final... Contra o Liverpool. O Gabigol, assim, ele não representa o que o Zico representa pro Flamengo. Porque o Tecnicamente Zico... está bem distante. Mas é mais do que isso. O Zico é criado dentro do Flamengo. É um ídolo também como ser humano, como comportamento, como atitude, né? E assim, é daquele grupo que recuperou a autoestima do rubro-negro. Pelo menos, talvez para um rubro-negro de outra faixa etária seja diferente. Mas para mim, que sofri muito na mão do Botafogo na minha infância, que eu sou da mesma idade do Zico, e o Zico até fala isso. Ele é botafoguense e não viu essa fase. Quando veio a era do Zico é que foi a redenção. E o Zico até fala que quando ele jogava contra o Botafogo, o apetite dele aumentava por causa daquele sofrimento imposto. O Botafogo tinha um timaço na época dos anos 60, né? A gente vai terminar mais uma dúvida que surgiu aqui agora. O que você acha de haver algumas mesas redondas comparando esse time atual com o time de 81? O que você acha disso? Acho meresia? Não, acho que não, cara. Assim, acho que pelo menos cabe a comparação, pelo menos cabe o debate? Eu acho um exagero gigantesco, mas... Eu acho que assim, é aquele negócio. Os mais velhos tendem a achar sempre, no meu tempo era melhor. Mas não é verdade. Assim, eu acho que tem de muito positivo nesse Flamengo agora é que é um Flamengo que mostra uma capacidade de clubes comparáveis a clubes que estão no topo da tabela. Ou seja, clubes que conseguem trazer jogadores de onde quer que seja com um nível de qualificação muito alto. O Flamengo está começando a inverter essa curva no futebol brasileiro. Eu acho que nesse aspecto, esse time do Flamengo de hoje, trazendo jogadores que poderiam estar jogando lá no futebol europeu, é uma mudança marcante. Naquela época lá era a época do craque o Flamengo faz em casa, que graças a Deus tem feito muitos. Mas hoje é impossível, até por questões da mudança na lei do passe, de toda a regra. Os jogadores se tornaram muito mais, e de uma forma positiva, mais livres, né, de uma escravidão por parte do clube, como tinha naquela época. Então eu acho que tem coisas muito positivas agora.
como tinham coisas muito positivas naquele tempo, que você conseguia manter os grandes craques no Brasil e no seu próprio clube. Com as leis do passe atuais, muito pouco provavelmente, o Flamengo teria aquele time campeão do mundo com 8, 9 jogadores formados em casa. A maioria teria ido para o exterior, né? Sim. Mas são momentos diferentes, vidas diferentes, mas o que eu quero ver mesmo é o Flamengo campeão do mundo, já foi lá, que seja agora, que seja o ano que vem, que seja no outro e que seja no outro. Como um exemplo, que outros clubes brasileiros também alcancem esse patamar que o Flamengo está conseguindo e eu acredito que seja perfeitamente possível e viável. Ano que vem é o Fluminense, depois o Botafogo, depois o Flamengo, depois o Vasco. É isso, gente. Muito obrigado. Encerramos Obrigado a mais vocês. Mesa Viva Obrigado aqui. pela cervejinha maravilhosa. Pô, imagina. Até semana que vem. Aquele abraço. Tchau, tchau.